Abra, por favor, sua Bíblia no livro de Hebreus. Alguns a chamam de carta, tradicionalmente considerado como sendo escrita pelo apóstolo Paulo. Hebreus capítulo 11, nós vamos começar aqui, vamos ler vários textos na manhã deste sábado, mas eles estão próximos uns dos outros, vai facilitar um pouco a nossa vida aqui. Hebreus capítulo 11, mantenha sua Bíblia aberta nesta passagem. Alguns de vocês sabem que os pastores mudam muito, né? Eu, esse ano, no segundo semestre, vou completar 38 anos de vida, e já faz 21 anos, ou vai fazer 21 anos, que eu deixei a casa dos meus pais e saí de casa para nunca mais voltar, não é? Tomando o rumo que a vida normalmente impõe. Nessa primeira parte da minha vida, nos meus primeiros 17 anos, eu morei sempre no mesmo endereço. Eu não conheci, até os 17 anos, a experiência de empacotar as coisas e colocar num caminhão de mudança e ir para um novo endereço. Eu não conhecia a experiência de me adaptar, chegando numa nova cidade, com um novo sotaque, nada disso. Então, se a minha vida foi muito previsível na sua primeira parte, nos primeiros 17 anos, eu já não posso dizer o mesmo dessa segunda parte. Porque aos 17, quando saí de Santa Catarina e fui para São Paulo, e me instalei no que hoje a gente conhece como NASP, Campus 2, que fica no interior, na região de Campinas, ali na cidade de Engenheiro Coelho e Arthur Nogueira, ali foi a minha primeira mudança. Juntei as minhas coisas, que cabia no Corsinha do meu cunhado, que me deu essa carona e me levou até o colégio. E dali para cá, aí, meu amigo, são 16 endereços diferentes desde então, em 3 continentes e 6 cidades diferentes. 16 mudanças ao todo, 3 continentes, 6 cidades diferentes, 16 endereços. Se a minha esposa fosse fazer as contas, e ela, quem sabe, pode até colocar no chat aí do YouTube e dizer para você, mas tenho a impressão de que ela mudou ainda um pouquinho mais e já deva ter ultrapassado a barreira das 20 mudanças, porque além de ter casado com um pastor, quando ela tinha ali por volta de 20, 21 anos de idade, ela ainda é filha de um pastor, e ela nasceu já dentro de um contexto ministerial, então viveu todas essas mudanças que são próprias da vida de um ministro, um pregador do Evangelho, ok? Uma mudança, em especial, ela tem um significado interessante para mim, porque todas as vezes que eu precisei me mudar, eu juntei tudo que eu tinha e levei comigo para o novo endereço. Sempre tive condições. Aos 17 anos eu tinha pouca coisa, se resumia a meia dúzia de livro e roupa. Mas depois, não, você começa a juntar coisas, você começa a comprar coisas, você começa a juntar tralhas. E todas as vezes que a igreja disse que eu deveria sair de um lugar e ir para outro lugar, e a igreja tem essa prerrogativa de analisar onde a gente pode ser mais útil, todas as vezes a igreja também providenciou as condições de levarem as minhas tralhas, e encostava um caminhão na frente da casa, encaixotava-se tudo, desmontava-se tudo, botava dentro de um caminhão, dirigia-se sei lá quanto tempo e chegava lá e se instalava tudo. Porém, no final de 2015, com a decisão que nós tomamos de vir para os Estados Unidos, inicialmente com a intenção apenas de estudar, nós não tínhamos a intenção nenhuma, nem de perto, de exercer o ministério aqui, nós tivemos que tomar uma decisão, e foi uma decisão bastante difícil, porque nós tivemos que reduzir tudo que a gente tinha, apenas aquilo que a gente poderia carregar. No caso, eram 6 malas, 2 minhas, 2 da minha esposa e 2 do meu filho. Reduzir uma vida inteira de mais de uma década a 6 malas foi uma tarefa extremamente delicada. Uns 4 meses antes, eu tive que tomar uma decisão do que eu ia fazer com os meus livros. Os meus pais moravam num apartamento pequeno, mesmo endereço, desde a minha primeira infância, desde o meu nascimento. Eles não tinham a mínima condição de segurar lá os meus mais de 1000 volumes que eu tinha, que compunham a minha biblioteca. Ou se eles botassem os livros para dentro do apartamento, eles tinham que ficar fora, não tinha condições. Ninguém poderia segurar isso em lugar nenhum, e como é que eu poderia pedir um favor como esse? Então eu tive que tomar uma decisão muito difícil, num concílio pastoral, 4 meses antes de eu sair do Brasil,
eu coloquei todos os meus livros à venda numa dessas reuniões pastorais, e numa manhã os pastores fizeram a festa. Faziam ali, catavam, faziam as suas pilhas de livros, e depois eu negociei o preço. Alguns deles foram muito generosos, sabendo que eu estava de partida. Pois bem, foi bastante complicado me desfazer da minha biblioteca. E eu tentei acalmar um pouquinho a minha tristeza, a minha frustração, agora entrando numa outra dimensão de biblioteca. E agora, a partir de então, eu praticamente compro quase todos os livros em formato eletrônico para não ter que lidar com esse tipo de problema de novo. Mas o que aconteceu quando nós desocupamos a casa e fomos para um flat ali na Asa Sul, na cidade de Brasília, num cômodo de banheiro, quarto e uma meia cozinha, foi que, ao olhar para aquelas 6 malas, às vezes à noite, depois de Giane e Noa dormir, eu olhava para aquilo ali e pensava, o que eu fiz com a minha vida, não é? Era só o que eu podia carregar, 6 malas. Há entre nós, os pastores, pelo menos um discurso ensaiado de que nós somos obreiros de malas prontas. Por alguma razão, na medida em que os anos vão passando, a gente vai fincando algumas raízes e nós vamos ficando um pouco mais seletivos, um pouco mais chatos, um pouco mais preocupados. São razões legítimas, porque isso envolve educação de filhos, uma cidade que tem escola cristã ou qualquer coisa do tipo. Então, a gente começa a ficar um pouco mais criterioso. E essa noção de ser um obreiro de malas prontas vai diminuindo um pouco, não é? Então, nós lá em casa temos tentado desenvolver a noção do desapego, e isso não é uma tarefa muito simples, porque mesmo depois de ter reduzido a minha vida a 6 malas, 4 anos depois, quando eu olho a minha garagem, isso já vai me dando, eu vou entrando em pânico. Como eu consegui juntar tanta coisa? Mas é os enfeites do Natal, é o quadrinho na parede, é o porta-retrato ali, é a mesa do escritório, são um jogo de jantar, porque a gente vai receber visita em casa. E aí você sabe, alguns de nós temos muita dificuldade com isso. Eu conheço gente que tem roupa da adolescência, mesmo hoje já tendo mais de 50 anos. Eu conheço eles são chamados dos keepers, eles juntam tudo, guardam tudo. E eu vou dizer a você, se é muito difícil você se desfazer das tralhas e das coisas, a sensação de liberdade, quando você se desfaz e vê sua vida resumida a poucas coisas, é uma sensação inigualável. Então, lógico, você precisa ter um ambiente para você se sentir em casa, mas eu digo à minha esposa, não compremos absolutamente nada que a gente fique com pena de doar depois, que a gente fique com pena de se estragar, de rasgar, de desmontar. Nós temos que estar prontos para partir. Essa não deveria ser a sensação apenas de um obreiro que sabe que sua vida vai ser marcada por inúmeras mudanças, mas esse deveria ser um estilo de vida daqueles que entendem que estão neste mundo aqui apenas de passagem, precisam estar com as malas prontas. Numa visão que se repete por pelo menos 3 vezes, a serva do Senhor vê o povo de Deus peregrinando por um caminho estreito, e na medida em que as complicações do caminho vão se intensificando, o povo de Deus se vê forçado a alargar as coisas, que havia acumulado com muito esforço, com muito trabalho e tudo mais. Há um momento em que eles descem das carroças, há um momento em que eles apenas montam o cavalo, há um momento em que eles precisam jogar as coisas fora, que fica pesado levar nos ombros, mas há um determinado momento em que eles estão absolutamente sem nada, inclusive descalços, segurando apenas em cordas que eles não sabem direito a origem, ou não conseguem perceber a origem, mas sabem que é o próprio Deus lhes dando auxílio para que eles possam passar por esse caminho estreito, praticamente de lado com as costas num paredão e o desfiladeiro abaixo. Essa deveria ser a experiência do povo de Deus. Nós precisamos estar prontos a deixar tudo que nós, com muito esforço, acumulamos em direção a uma outra pátria, a um outro lugar. Eu disse a você, Hebreus capítulo 11, nós vamos ler 3 versos. Isso é praticamente uma recapitulação ou uma continuação do primeiro sermão do mês de julho, pregado pelo Grenville. Hebreus capítulo 11, verso 13, lemos assim: todos estes, Paulo está se referindo a uma lista de homens, de guerreiros da fé, que foram mencionados antes. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas,
Vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria, diz o verso 16, mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. O que vemos no capítulo 11 de Hebreus é a lista de uma série de pessoas que viveu com os pés na terra, mas com os olhos no céu. Uma lista de pessoas que entendiam que esta sensação de inadequação, de um mundo cercado de injustiças, de maldade, de problema, de doença, de traições, de decepções, há uma explicação lógica para essa sensação de inadequação. Parece que nós não pertencemos a este lugar. Elementos estranhos à nossa volta o tempo inteiro dizendo para nós que nós não somos daqui. Esse pessoal tinha a sensação de inadequação, mas tinha uma esperança. Segundo Paulo, eles aspiravam uma pátria superior, celestial, ainda explica o apóstolo, para que não reste dúvida. Este povo morava aqui, mas estava apenas de passagem. Meu irmão, eu e você, em nossa percepção espiritual, nós precisamos entender que estamos aqui apenas de passagem. Nós precisamos entender que nós não fomos feitos para este lugar. Nós precisamos entender que essa sensação, este vazio, essa coisa que a gente sente chata, é pelo fato de nós estarmos num lugar completamente diferente do plano original de Deus para a vida dos seus filhos, para a vida do crente. Essa coisa que você sente no seu coração de que parece que está faltando alguma coisa, tem uma explicação. Você não é daqui, você não foi feito para isso daqui. Isso aqui não serve para você. Só que alguns de nós, inadvertidamente, ou por falta de informação, ou por teimosia, ou por rebeldia, nós tentamos nos adaptar a este lugar aqui. Vários de nós rebaixamos os nossos valores. Nós voltamos as costas aos princípios ensinados pelos nossos pais. Nós tentamos encontrar o contentamento na titulação, num trabalho melhor, no dinheiro. Nós tentamos encontrar a satisfação na construção de uma casa, na reforma, em férias dos sonhos, em projetos especiais. Nós estamos tentando preencher o vazio que não pode ser preenchido, sabe por quê? Porque esse planeta estragou e nós não fomos programados para viver num contexto assim. Deus tem um lugar melhor para você. Tem um camarada aqui, listado no capítulo 11 de Hebreus, que ele deixou claro uma coisa. Você sabe que, me acompanha, você sabe que para muitas pessoas que têm dificuldades financeiras, limitações patrimoniais, o céu parece ser um projeto incrível, né? Porque você mora numa casa apertada, você mora num bairro barulhento, você mora num contexto que não é o jeito que você queria morar. Você vive num lugar que você não queria morar ali. Então, quando o pastor fala do céu, quando a Bíblia fala de uma outra cidade, da Nova Jerusalém, de um lugar sem doença, isso para você pode fazer mais sentido, mas pode ser que eu esteja falando para algumas pessoas nessa manhã que vivem confortavelmente, muito obrigado. Vivem em um bom apartamento de 200, 300 metros quadrados, com 3 suítes, espaço para todo mundo, um bom condomínio, um lugar seguro, com câmeras na entrada, ninguém bate na sua porta sem se identificar primeiro, você tem um bom emprego, você é respeitado, ao ver o saldo de sua conta, você percebe que você tem o suficiente para aguentar você pelos próximos meses, ainda que a economia pare, você é um cara organizado, você conseguiu se ajeitar. Então pode parecer que esse negócio de céu e outra pátria para você não faça muito sentido, porque sua vida vai muito bem, muito obrigado. Então eu quero dar um exemplo, não de alguém que tinha a vida caindo aos pedaços, mas a vida de alguém que também vivia de maneira confortável, muito bem empregado, um status tremendo, respeitadíssimo. Esse camarada tornou-se o governador da maior potência do mundo no período em que ele viveu. Seu nome? José. Rico, cheio de dinheiro, com uma família bem organizada, mas crente. E sabe como ele manifestou sua fé no projeto de Deus? Ele fez isso dando orientações próximo de sua morte.
em relação ao lugar em que ele deveria ser sepultado. Repare o que diz Moisés ao relatar isso no capítulo 50, no último capítulo do livro de Gênesis. Eu queria que você observasse lá. Ainda que seja conhecido para muitos de nós este relato, eu fiz questão de escolher um exemplo de alguém que, mesmo vivendo de maneira confortável nesta terra, tinha os seus olhos focados no projeto de Deus. O verso é o 25 do capítulo 50. Está bem no crepúsculo do livro de Gênesis, quase já ali, iniciando o livro do Êxodo. Capítulo 50 do livro de Gênesis, o verso 25, olha só o que diz. José fez jurar aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Isso aqui é tremendo. Isso aqui é tremendo, porque José, vivendo e instalado no Egito, ele entendendo que o projeto de Deus tinha que ver com a terra prometida, ele faz os seus irmãos fazerem um juramento. Eu vou morrer, vocês vão me enterrar aí, mas é o seguinte, quando Deus vos visitar, ele estava se referindo a quê? Ele estava se referindo a uma promessa. Deus tinha dito a Abraão: vocês vão passar uma temporada no Egito, no começo vai ser fácil, depois vai ser difícil, mas eu vou os visitar, vou os tirar de lá com mão forte e braço poderoso e vou levar vocês para a terra prometida. José, com essa promessa em mente, ele desce a sepultura e faz os seus irmãos prometerem para ele: vocês vão tirar, exumar os meus ossos daqui, eu não quero ficar enterrado no Egito. Por quê? Porque o lugar do crente não é no meio do Egito, e o Egito é símbolo do mundo, o Egito é símbolo do século em que a gente vive. O Egito é símbolo de tudo aquilo que é humano, mas Canaã é símbolo de tudo aquilo que é divino, todo o projeto especial de Deus. E José tinha o foco no projeto de Deus. Então vocês vão exumar os meus ossos e vão me enterrar na terra prometida, porque quando o meu Redentor se erguer para me retirar da sepultura, e essa era a crença que os antigos patriarcas tinham, eu quero sair no território prometido. Não é fantástico isso? Meu irmão, se sua vida está caindo aos pedaços, ou se você anda por cima da carne seca, não importa, o seu projeto é o projeto de Deus, pelo menos assim deveria ser à luz das Escrituras. José nos deixa um grande exemplo aqui. Você pode ter os seus negócios aqui, você precisa ser responsável com os seus negócios aqui, você precisa fazer o seu trabalho com decência aqui, como José foi tão aplicado no governo que ele exerceu na terra do Egito, mas o projeto dele, o foco dele, se centralizava na promessa divina de que eles iriam para a terra prometida. Agora a gente segue um outro exemplo de alguém que comeu o pão que o cão amassou, foi o apóstolo Paulo. E ele, escrevendo à igreja de Corinto, na sua segunda carta, ele expressa lá todo o sentimento que dominava os seus esforços, todo o sentimento que dominava as suas iniciativas. É a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. Entenda, quando Paulo escreve à igreja de Corinto, quando ele se manifesta àquele povo, àquela gente, nós estamos falando de alguém que tinha perdido uma carreira, nós estamos falando de alguém que tinha percebido que os seus amigos tinham lhe virado as costas, provavelmente a família o deserdou, nem mesmo a igreja, a nova fé que ele abraça, o recebe com todo o amor e consideração, sempre olhado com suspeitas, mas o que o apóstolo Paulo não podia negar foi o encontro que ele teve com Cristo no caminho de Damasco. Aquilo mudou a vida dele completamente. Então ele começou a enxergar a si mesmo e as circunstâncias à sua volta numa outra perspectiva. Se alguém compreendeu que estava de passagem, foi esse tal de apóstolo Paulo, responsável por quase a metade do que nós temos no Novo Testamento, e olha as palavras que ele utiliza aqui, inspirando confiança e a perseverança da igreja aqui na cidade de Corinto. Repare, segunda carta, capítulo 4, versos 16 a 18, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Vamos trocar para arroz e feijão isso aqui? O mundo pode estar caindo à sua volta, você pode estar caindo aos pedaços. E eu falo das circunstâncias, e eu posso falar até da sua saúde, pode estar tudo caindo aos pedaços, mas lá dentro não. 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando, diz ele,
nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem, estas são eternas. O apóstolo Paulo está tentando levar a sua audiência à seguinte reflexão: pode estar tudo ruim, pode estar tudo quebrando, pode estar tudo estragado, mas por favor, você tem que ter a perspectiva da eternidade. Eu já disse isso a você, mesmo numa lógica matemática, o que a gente faz às vezes é uma tolice. Meu primeiro carro foi um Fusca 68, azulzinho, aquele cor piscina, azul piscina assim. Tinha o retrovisor só no lado esquerdo, eu não quis nem botar no direito, era uma complicação dirigir sem um retrovisor do lado direito, mas eu não quis botar para não perder a originalidade. Tinha faixinha branca no pneu, calotinha cromada, aquela pestaninha no farol. Para alguns de vocês aí não faz o menor sentido o que eu estou dizendo, mas para alguns, né, Fusca 1300, eu aprendi a sair de casa sempre com um pedaço de arame, um alicate e um martelo, porque com isso você resolve o problema do Fusca. Vivia dando problema no platinado, que precedeu aí a injeção eletrônica e tudo mais. Agora imagina eu, comprei esse carro não, comprei o Fusca, né? Dizem que não é a mesma coisa. Eu comprei isso em novembro de 2002. Eu me lembro a primeira vez que, ao ter comprado o carro, eu parei num posto de gasolina para trocar o óleo, encher o tanque, essa coisa toda. Você imagina, eu vou falar aqui um absurdo, mas você imagina, se no dia em que eu comprei meu carro, apaixonado pelo carro, meu primeiro carro, todo bonitinho, originalzinho, né? Aquele volante grande, com a folga danada, sabe? Banco de couro cinza, um baita de um carro. Você imagina se naquele dia, no posto de gasolina, tivesse encostado um camarada com um super carro importado. Diga aí na sua cabeça qual da sua preferência. Eu não vou nem dar a marca e o modelo, mas um que te agrada. O camarada encosta do meu lado no posto de gasolina. Ok, o pneu tinha faixinha, tinha o negócio cromado, todo original, aquela coisa toda, perfeito o carro. Mas você acha que eu ia pensar duas vezes se um camarada com um carro zero, importado, de última geração, encostasse do meu lado e dissesse assim, ó, vamos trocar, você não me devolve nada, eu amei esse teu carro, eu tenho muito dinheiro, e eu não me importo com esse daqui, eu tenho vários, mas eu quero esse daí, você troca? Você acha que eu ia titubear? Mas você acha que eu ia titubear? Eu ia sair dali, ia para o cartório com o camarada para ele não mudar de ideia, mas sem a mínima dúvida. Sabe o que a gente às vezes tenta achar? É que você, por melhor que seja a sua vida, que você vai viver aqui 60, 70, 80, 90, 100 anos aqui, por melhor que seja a sua vida, ela é pequenininha. Na perspectiva da eternidade, o que seriam esses 70 anos horrorosos aqui nesse planeta machucado? O que seriam todas as tuas incertezas e decepções comparado a um lugar onde não vai entrar doença, onde ninguém vai te trair, onde ninguém vai te abandonar, onde você vai poder adorar em espírito e em verdade, onde você vai estar em contato com a luz, a fonte de luz. E não creia nessa baboseira que dizem por aí que você vai vestir branco e tocar harpa o dia inteiro. Deus não faria isso com você? Isso seria um inferno para os santos. Você acha que o Deus que criou os céus e a terra, que deu capacidade do ser humano criar um monte de baboseira que ele criou aí, ele não tem um projeto para você, para viver a eternidade com elegância, sem você se entediar por não ter o que fazer? Você acha realmente que o céu é um lugar monótono, assim como é pintado por alguns quadros por aí? Não. Você trocaria essa vida miserável por uma vida sem fim? Às vezes a gente não pensa direito, não é? O apóstolo Paulo está dizendo, não se compara. Você está tomando pressão, está difícil, pois isso é leve e momentâneo, comparado com o eterno peso de glória, que é o que vem por aí. Agora, você sabe que Paulo, Tiago e Pedro, eles falam de um prêmio. Os três usam uma expressão e complementam de uma maneira um pouquinho diferente. Eu queria que você fosse comigo, porque nos é prometido um prêmio, um galardão, nos é prometido um símbolo de vitória, a vitória que vai assinalar a nossa ida para esse outro lugar, essa outra pátria, que muitos viram de longe, mas não puderam alcançá-la ainda. Então eu queria que você fosse a segunda carta de Paulo mais uma vez, só que agora a Timóteo, no capítulo 4,
O verso é o 7 e o 8, muitos de nós conhecemos essa passagem. Ele diz assim, preso em Roma, já respirando ameaças de morte, ele escreve ao seu pupilo, o jovem Timóteo, e ele diz assim, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E ele diz, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Paulo está falando de uma coroa, Paulo está falando de um prêmio, Paulo está falando de uma recompensa, e ele diz que essa recompensa é a tal coroa da justiça. Essa coroa da justiça foi prometida àqueles que amarem a vinda do Senhor. Pode ser que eu esteja falando para você, cristão, adventista ou não, crente ou não, independente de sua religião, do seu estado, pode ser que eu esteja falando para pessoas que acham que a vida se resume a isso daqui. Ame a vinda do Senhor Jesus e você receberá a coroa da justiça. Essa é a promessa. O apóstolo disse, eu fiz o que eu tinha que fazer, eu completei a minha carreira, eu guardei a fé, eu fiz a minha corrida, e eu sei que a coroa da justiça me foi prometida, mas ele complementa, mas não somente a mim, mas todos aqueles que amarem a vinda do nosso Senhor Jesus. Você ama a vinda de Jesus? Você aguarda a vinda de Jesus? Ou quando este assunto lhe vem à mente, você acha que ele de alguma maneira está atrapalhando o seu projeto, o seu plano, as coisinhas que você está planejando para o teu futuro próximo, ou quem sabe distante? Ame a vinda do Senhor. E entenda que qualquer projeto que você tenha, que diga respeito a essa terra, não é nada perto do que Ele tem preparado para você. Mas não é só Paulo que fala de coroa. Tiago, um pouquinho para frente, depois de onde você está, você vai ter Tito, e aí Hebreus, e agora já é Tiago. 3, 4, 5 páginas para frente. O capítulo 1 e o verso 12, Tiago fala de uma outra coroa, de uma outra recompensa. Ele diz, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. É uma outra coroa, uma outra promessa, que agora tem que ver com resiliência. Segure a onda, está difícil, segura, está complicado, segura, não joga a toalha, não desista. Sabe por quê? Porque aquele que perseverar até o fim, este vai ser salvo, e este que vai ser salvo vai receber uma coroa, e essa coroa é a coroa da vida. E ele diz, é para aqueles que amam o Senhor essa coroa. Paulo diz, para você receber a coroa da justiça, você tem que amar a vinda do Senhor. Para você receber a coroa da vida, você tem que amar o próprio Senhor. Mas você sabe que não é só Paulo e Tiago que falam dessa coroa? Tem uma outra coroa, é como se fosse uma tríplice coroa. E o outro quem fala de coroa é o apóstolo Pedro. Repare, ele vai dizer isso na sua primeira carta, o capítulo é o 5. Só virar a página, você vai encontrar já Pedro. É a primeira carta, o capítulo 5, o verso é o 4, diz bem assim, ora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Forma-se aqui uma tríplice coroa, uma coroa de justiça, uma coroa da vida e uma coroa de glória. A primeira prometida para aqueles que amarem a vinda do Senhor, a segunda prometida para aqueles que amarem o próprio Senhor, e a terceira, quando você lê os versos anteriores, você vai perceber, são aqueles que lidam com as coisas do Senhor, são aqueles que se deixam gastar para que possam ajudar o rebanho do Senhor, são aqueles que se importam com aqueles a quem o Senhor ama. Para estes foi prometido também uma coroa, essa é a coroa de glória, uma tríplice coroa é o que nos foi prometido. Vire a página mais uma vez. Agora eu vou pedir para você entrar no último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, porque o livro do Apocalipse também nos traz promessas e recompensas. Quando lemos o livro do Apocalipse, nós percebemos o interesse de Deus de se comunicar com o seu povo, de se comunicar com a sua igreja, e Ele faz promessas, para aqueles que vencerem. Promessas não são feitas para derrotados. O livro do Apocalipse fala que os vencedores vão ganhar um monte de coisa. Pedro, Tiago e Paulo falam de uma coroa, coroa da vida, coroa da justiça e coroa da glória, mas o livro do Apocalipse fala de um monte de recompensa. É como se você estivesse numa festa e estivesse abrindo agora os presentes. Nós vamos abrir agora, nós vamos tirar o pacote, nós vamos abrir o pacote desses presentes que foram prometidos aos vencedores. Repare, nós vamos começar no capítulo 2, marque aí que nós vamos no 2 e no 3, várias recompensas, vários presentes prometidos aos vencedores. Verso 7 do capítulo 2 diz assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas,
Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Essa é a primeira coisa, o primeiro presente para você desempacotar quando você receber o prêmio final. Quando te colocarem as coroas na cabeça, você vai abrir um monte de pacote. O primeiro deles está aqui, registrado na carta à igreja de Éfeso: o vencedor. O vencedor vai comer do fruto da árvore da vida. Você diz isso, amém? Você diz amém? Esse fruto da árvore da vida que tem sido impedido o acesso a ele desde a queda de Adão e Eva no jardim do Éden, pois o acesso será liberado de novo, e isso vai garantir a imortalidade. Verso 11, no mesmo capítulo 2, diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte, pois o segundo presente é: segunda morte não vai mais te atingir. Você vai estar imune ao maior de todos os inimigos da humanidade, que é a morte eterna. A segunda morte é a morte eterna, não é a morte do sono. Verso 17, mesmo capítulo 2, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Você está vendo que os presentes estão vindo. Você vai comer de um maná e você vai ter um novo nome. Isso nada mais quer dizer do que você vai ser, o seu caráter imaculado. Esse nome vai ter que ver com a mudança que a glorificação vai fazer na sua vida, uma nova pessoa. Sabe por que ninguém conhece? Porque esse caráter imaculado ainda não foi completamente desenvolvido. Verso 26 do mesmo capítulo 2, agora a próxima igreja, a igreja de Tiatira, lemos: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Como filhos de um rei, que fazem parte da administração do seu governo, estes terão autoridade sobre as nações. Verso 5 do capítulo 3, a igreja de Sardes: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Agora a sexta igreja, versos 11 e 12, do mesmo capítulo 3, venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. 12, ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. E a última promessa, o último pacote, o último embrulho nesse contexto aqui, se dá à igreja de Laodiceia, o verso 21 do capítulo 3, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Você será um corregente, um co-administrador. Estes são os muitos, ou parte dos muitos presentes que nós vamos receber, mas eu queria que você me acompanhasse aqui. Não é feito promessa a perdedores, não é feito promessas a gente derrotada, não é feito nenhuma promessa a gente que desiste. Você sabe, existem algumas características que são incomuns para aqueles que um dia herdarão o reino dos céus. Não são os mais rápidos, como nós cantamos. Não são os mais fortes, como nós cantamos. Não são aqueles que correm melhor, que vão chegar primeiro. Não é uma disputa com outros. Ouça o que vou lhe dizer. Não é uma disputa com outros. Na corrida para o céu, você está lutando contra um único inimigo: você mesmo. Na corrida para o céu, a sua vontade é que precisa ser vencida. Você não pode desistir, você não pode jogar a toalha, você não pode achar que não vale a pena continuar lutando. Pode ser que eu esteja falando para alguém que nesse contexto, nesse momento, se vê extremamente desanimado com os desafios da vida. Pode ser que nesse momento eu esteja falando para alguém que, ao pesar na balança, se realmente vale a pena ou não vale a pena, pode estar sucumbindo pela dúvida. Deixa eu dizer a você, Deus tem coisas extraordinárias para a sua vida. Deus tem coisas incríveis para a sua vida. Você não pode jogar a toalha e não pode desistir. Por favor, não creia que a desistência seja uma opção para você. Sacode a poeira e continua marchando. Sacode a poeira e continua lutando.
Mais do que isso, faça as malas. Olha a sua volta, olha as tralhas que você anda carregando, que tornam a sua jornada mais cansativa, e define isso. Define naquilo que está atrasando o seu passo. Não seja tolo, não seja bobo, não caia na besteira de achar que por uma meia dúzia de dólares ou de reais vale a pena você virar as costas ao seu Deus. Não acredite que o seu namoro ou o seu possível casamento seja um projeto melhor do que a sua relação e a sua intimidade com Deus. Por favor, não negocie com sua vontade estragada. Faça as malas. Nós não fomos feitos para isso daqui. Esse mundo não nos serve. Eu sei que alguns sábios aos seus próprios olhos, eu sei que a filosofia atual, com seus encantamentos, podem tentar convencer a gente de que isso é uma muleta, de que esse é um papel antropológico da religião, que ajuda as pessoas a ter esperança, porque a esperança compõe a necessidade humana, e as religiões têm esse papel psicológico, emocional, e que isso é importante mesmo, mas nada muito além disso. Não creia nisso. Essas promessas são reais, de um Deus real, de prêmios reais, de uma coroa real, de um destino real, de uma pátria real, de uma cidade real. Não desista de si mesmo, não desista de sua salvação. Repito, olhe à sua volta e preste atenção, se você não tem que se desfazer de coisas que estão te atrapalhando. Se há algo na sua vida que o faz lamentar, na proximidade da volta de Jesus, se há algo na sua vida que faz com que você pense: Senhor, espera mais um pouquinho, eu tenho um outro negócio aqui para fazer. Esse negócio é um perigo para você. Ame a vinda do Senhor. Ame o Senhor que está vindo. Ainda no livro do Apocalipse, daqui não sairemos mais, estamos encerrando. No último capítulo, na última página das Escrituras, no capítulo 21, no verso 7, depois de descrever a nova Jerusalém, a nova pátria, a nova cidade, a noiva, depois de descrever com beleza, depois de dizer o que não vai ter lá dentro e o que vai ter lá dentro, o vidente, João, no verso 7, tendo a mensagem de Deus, a transmite: o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. O vencedor. Não há herança e não há presente para perdedores. Eu não gosto muito de repetir as coisas. E hoje de manhã, 2 pessoas me abordaram: já ouvi esse teu sermão, você pregou não sei aonde, em tal lugar. Eu não gosto muito de repetir as coisas, mas eu entendo que o sermão de hoje, adaptado à realidade atual, ao contexto atual, precisaria ser pregado de novo. Eu nunca preguei esse sermão neste púlpito, mas o que vou contar agora eu já disse aqui. E eu quero repetir porque, quem sabe algumas pessoas não ouviram, outras esqueceram. Eu tinha de 8 para 9 anos de idade. Um campeonato de futebol foi organizado na minha escola. Eu estava muito empolgado. E nesse campeonato, de 1ª a 4ª série, os times todos se enfrentavam, e os 2 melhores dessa primeira fase se enfrentariam na grande final. Eu estava na 3ª série, nós fomos para a final com os grandalhões da 4ª série. Eles pareciam ser muito grandes naquela época. Foi um evento, porque todas essas séries elementares estavam ocupando as arquibancadas da quadra do futebol de salão. 5 jogadores guerreiros para cada lado, e eu no banco ali aguardando o meu grande momento para entrar, até que em algum momento o professor de educação física manda eu entrar e eu jogo o segundo tempo. O jogo foi muito acirrado, mas nós vencemos por 1-0,
com o gol do craque do time, que não era eu, era um outro. E aí foi uma festa danada, comemoração, a gente achando, né, que éramos muito importantes. E a diretora da escola, para valorizar o evento, ela tomou uma decisão. A premiação seria dada no dia seguinte. Era uma escola onde todos os dias, todas as turmas, até a 8ª série, ficavam perfiladas, cantavam um hino, hasteamento da bandeira, cantavam um hino, e depois subiam cada um para a sua sala. Ela decidiu que daria a premiação, as medalhas, aos campeões da 3ª série, na frente de todo mundo. Os maiores não estavam nem aí para nós, mas para a gente foi um evento, quase um requinte de Copa do Mundo, não é? Eu me lembro que naquela noite eu mal pude dormir, ansioso para receber a minha medalha de campeão. Aqueles que já ouviram a história sabem, foi dramática a coisa, porque ela chamou o time na frente de todo mundo, na frente do mastro, onde era hasteada a bandeira, e nós ficamos ali perfilados, e normalmente a fila era feita do maior para o menor, ou seja, eu estava numa extremidade, eu estava numa ponta. E a diretora pegava cada uma das medalhas, o professor de educação física segurando ali a bandeja, e ela tomava cada uma das medalhas e punha em volta do pescoço dos jogadores. E quando ela fazia isso, eu fui observando, eu era o último, e ela foi colocando a medalha no pescoço de cada um. E na medida em que ela foi se aproximando de mim, quando faltava 2 pessoas, eu olhei para a quantidade de pessoas e olhei para a quantidade de medalhas que estava em cima da bandeja, e a conta não estava batendo, a conta não estava fechando. Por alguma razão, eles esqueceram, fizeram as contas erradas, e faltou uma medalha, eu era o último para receber. Quando a diretora percebeu isso, ficou aquele constrangimento todo, foi perguntado ali em tom baixo, não tem mais nenhuma, não tem nenhuma lá dentro, essa coisa toda, e aquele constrangimento, todo mundo ficou olhando, e nesse momento o choro de uma criança de 8 anos de idade é formado dentro de sua mente, e eu senti um nó aqui na minha garganta, e eu só conseguia pensar o seguinte: não respira, não respira, não respira, não respira. E quando ela me fez a pergunta, eu vou te dar essa medalha amanhã, vou providenciar, vou te dar essa medalha amanhã, tudo bem, eu caí na besteira, eu deveria ter apenas balançado a minha cabeça em sinal positivo, mas não, eu cometi o grande erro de dizer tudo bem, e quando eu disse tudo bem, o ar que entrou pela minha boca desfez o nó, e eu comecei a chorar, na frente de todo mundo. Foi muito complicado. De fato, no dia seguinte me deram a medalha, me chamaram lá, mas não tinha mais o hino, não tinha mais ninguém olhando, não tinha mais ninguém na frente de ninguém, essa coisa toda. Eu já contei essa história em muitos lugares, se você der um Google aí, você vai perceber, eu já contei essa história em outros lugares, em outros sermões, em outros contextos. Mas você sabe que eu, quando contei isso aqui há 5 anos atrás, na semana de oração que fiz aqui para a Igreja Brasileira de Dallas, o líder dos jovens na época teve uma sensibilidade tremenda, eu contei isso no primeiro sábado. E nós fizemos um campeonatozinho aqui no ginásio da igreja, eu era um pastor convidado, vindo do Brasil, e acabou que o meu time foi campeão daquele campeonatozinho ali. O pianista, inclusive, eu ganhei dele também. O outro também que tocou o sax lá, também ganhei dele. E aí o diretor dos jovens, o Vitor Araújo, o que ele fez? Ele fez o que todo mundo que ouviu a história até hoje nunca tinha feito. Ele comprou uma medalha para mim. E o encerramento da semana de oração, ele disse: pronto, pastor, está aqui a sua medalha. Você sabe que quando ele me deu a medalha, eu coloquei ela no peito, eu agora aguardo, porque ainda que me tenham feito justiça depois de tantos anos, o prêmio que foi prometido aos santos, a coroa da justiça, a coroa da vida, a coroa da glória, todos aqueles prêmios, o novo nome, a roupa branca, o assentar-se com ele no trono, o julgamento das nações, o acesso à árvore da vida, o não ser mais afetado pela segunda morte, o reinar com ele, sentar-se com ele no trono, ele não vai falhar em sua promessa. Ele nunca falhou em nenhuma de suas promessas. Ouça o que eu estou lhe dizendo, ele nunca falhou em nenhuma de suas promessas. Nunca, jamais faltaria o prêmio àquele que foi prometido e perseverou até o fim. Enquanto eu falei agora há pouco, tá bom, pastor, o senhor disse para não desistir, o senhor disse para sacudir a poeira, o senhor disse para
O Senhor diz para continuar marchando. Eu não tenho força, e deixa eu dizer a você, ninguém chegará lá pelas suas próprias forças, ninguém chegará lá pelos seus próprios méritos, ninguém. Haverá uma sensação generalizada entre os resgatados e redimidos na Nova Jerusalém. Sabe qual é a sensação? A sensação de que ninguém merecia estar lá. E é o mesmo livro do Apocalipse que desata esse nó. Vá ao capítulo 7, por favor, porque de novo é referido ali algo aos vencedores. No capítulo 7, o verso 13 e 14, respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes, ou melhor, o verso 13 antes, dos anciãos tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são eles? De onde eles vieram? Respondi-lhe, meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Quem vencer não será por sua própria força. Quem vencer vai ser porque alvejou as suas roupas no sangue do Cordeiro. Teve a marca do Cordeiro, teve o sangue do Cordeiro salvando e justificando, desviando a ira do Deus Todo-Poderoso. É pelo sangue do Cordeiro que qualquer um de nós pode um dia chegar ao reino da glória. Vire a página seguinte, no capítulo 12, o último texto dessa manhã. Capítulo 12, verso 9 diz, e foi expulso o grande dragão, é a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Verso 10, então ouvi uma grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, os salvos, verso 11, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, mesmo em face da morte. Sabe o que nós vemos aqui, meu irmão? Nós vemos a descrição dos vitoriosos. São aqueles que vão vencer pelo sangue do Cordeiro. São aqueles que vão vencer pelos méritos de um Salvador. Eles não chegarão lá porque se esforçaram. Eles não chegarão lá porque eles se abstiveram de coisas, porque eles fizeram outras coisas, porque fizeram e realizaram boas obras, porque guardaram a lei, porque foram à igreja, ou porque devolveram parte dos seus recursos. Ninguém pode comprar a salvação, ninguém pode conquistar a salvação só pode ser recebida, a salvação só pode ser aceita. Isso é totalmente pela graça. A pessoa que você precisa se tornar, somente pela graça. O destino que você precisa herdar, somente pela graça, somente pela graça. Por isso nessa manhã eu quero fazer um apelo, a Mel vai cantar e eu quero fazer um apelo a você. Você precisa escolher esse Jesus para lutar as tuas batalhas. Você precisa escolher esse Jesus e não olhar mais para trás. Você precisa escolher esse Jesus, sabe por quê? Porque esse Jesus vai dar acesso a você, à árvore da vida, vai te garantir um novo nome, uma roupa, uma tríplice coroa, vai dar com que você se assente com Ele no trono. Esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo vai ajudar você, vai garantir o seu acesso à Nova Jerusalém, aquela cidade. Do primeiro texto que eu li nessa manhã, eles aspiravam a uma pátria superior, isto é, celestial. Todos nós, do maior ao menor, do primeiro ao último, da primeira conversão à última, todos nós só vamos poder entrar lá pelo sangue do Cordeiro. Venceram porque confiaram no Cordeiro. Você não tem mais força? Bem-vindo ao time, eu também não tenho. Você se sente desanimado? Bem-vindo ao time, eu também me sinto. O que eu estou tentando nessa manhã é ajudá-lo a pensar na perspectiva da eternidade. Coloque na balança. O que você está vivendo agora, por mais difícil e amargo que seja, é leve e momentâneo, comparado ao eterno peso de glória. Não desista. Não desista de si mesmo. Não desista da sua salvação. Não desista da sua caminhada. Faça as malas. Escolha Jesus. Nós vamos ouvir essa canção e na sequência eu quero orar com você. Que Deus te abençoe nessa hora.
Quando eu conheci a Cristo, entreguei meu coração. Com Deus em minha vida, pensei achar só paz. Passei por duras provas, eu achei que era o fim. Milagres eu não via, nem saída ou solução. Eu me lembro quantas vezes minha fé vacilou, mas o amor de Deus mostrou-me a certeza de vencer. E hoje sei que Cristo é o caminho que sempre seguirei. Escolho Jesus sem olhar para trás. Eu tomo sua cruz e sua mão. Entrego meu ser e meu coração. O que mais posso oferecer? Assim como a noite irá findar e o novo sol irá brilhar, decidido hoje estou. Escolho Jesus. Temo confessar a maneira que vivi. Eu almejava ser perfeito e a vida eterna atingir. Veio oferecer-me sua graça e seu perdão. Na cruz pagou grande preço por minha eterna redenção. Só Jesus é a saída, Ele é luz na escuridão. Ele é o príncipe da glória, de infinita compaixão. Agora entendo a diferença de ter Cristo em meu viver. Só pela graça vem a vitória, confiando em seu poder. Escolho Jesus sem olhar para trás. Eu tomo sua cruz e sua mão. Entrego meu ser e meu coração. O que mais posso oferecer? Assim como a noite irá findar e o novo sol irá brilhar, decidido hoje estou. Escolho Jesus. Escolho Jesus sem olhar para trás. Eu tomo sua cruz e sua mão. Entrego meu ser e meu coração. O que mais posso oferecer? Assim como a noite irá findar e o novo sol irá brilhar, decidido hoje estou. Escolho Jesus. Nosso Deus e Pai, escolhemos a Teu Filho, aceitamos Sua oferta de salvação. Somos imensamente gratos porque o Senhor providenciou todo o necessário para garantir a nossa salvação. Não há mérito, não há justiça, não há nada em nós que nos recomende. Apenas o poder de aceitar ou não a Tua oferta. O Senhor não quer que ninguém se perca. O próprio Jesus orou que nenhum eu perca dos que me deste. Ó Deus e Pai,
que a gente possa avaliar as coisas na perspectiva da eternidade, que a gente possa se desfazer das tralhas que atrapalham tanto a nossa caminhada, que a gente tenha coragem de fazer escolhas acertadas, mesmo que, humanamente falando, nos tragam prejuízo. Desperta o teu povo, desperta a tua igreja e ajude o teu povo a compreender que o melhor ainda está por vir. Ajuda o teu povo a valorizar e a apreciar as tuas promessas, e quando o Senhor voltar, e o Senhor vai voltar, possamos estar contados entre os redimidos naquele dia, para a glória do teu próprio nome. Despeça-nos com a tua paz. Que o Senhor possa reunir os seus no próximo sábado aqui, já pessoalmente, por tua graça. Que o Senhor nos proteja, que o Senhor proteja o nosso acampamento. E que no gesto de te adorarmos coletivamente, em estarmos juntos com os nossos irmãos da mesma sorte, possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos em nome dele, pela fé agradecemos. Amém.